Me chamo Liliane e a história que venho trazer para vocês é um pouco forte e macabra. Tenho uma sobrinha chamada Jéssica, que tem a idade muito próxima à minha. Ela nasceu quando eu tinha 4 anos. Vivemos a nossa infância juntas, brincamos, crescemos, nos tornamos adolescentes e confidentes uma da outra, e por fim chegamos à vida adulta. Nessa fase já não éramos tão próximas por conta das responsabilidades e da correria do dia a dia, mas sempre nos falávamos. E quando nos reuníamos em festas de família, estávamos sempre grudadas. Comecei a estudar e fiquei uns 6 meses sem vê-la. E do nada, um certo dia, minha irmã, mãe dela, chegou em minha casa, onde eu morava com os meus pais, e disse que a Jéssica tinha se mudado para o interior da cidade e trocou o número do celular, sem dar muitas explicações. Ela só disse que iria ficar um tempo na casa de uma amiga e estava tentando transferência do seu trabalho para lá, pois nessa cidade tinha uma filial da empresa que ela trabalhava. Ficamos todos sem entender nada. Perguntei se tinha acontecido alguma coisa, mas a minha irmã disse que não. Mandei mensagem para Jéssica, perguntando o que tinha acontecido para ela ter ido embora assim, sem mais nem menos, e ela disse que depois me contaria pessoalmente, pois a história seria longa. Pois bem, alguns meses se passaram e chegou o Natal. Sempre nos reunimos nessa data, e nesse dia vi Jéssica lá. Fiquei surpresa, pois ela havia dito que não iria. Nos abraçamos, contamos as novidades e, após a ceia, fomos para um canto para ela me contar o que tinha motivado aquela mudança repentina de cidade. Ela me fez jurar que não contaria nada a ninguém. E quando jurei, ela começou a me contar a seguinte história. Ela tinha um ficante que era casado. Ele se chamava Cláudio. Eu o conhecia apenas por foto. Ela se apaixonou por ele, mas ele não queria largar a esposa de jeito nenhum. E ela não sabia mais o que fazer para fazê-lo ficar com ela em definitivo. Como ele não queria largar a esposa e ela não queria mais ser amante, ela terminou o caso que tinham, porém, ainda o amando muito e inconformada por ele não largar da esposa. Até que ela resolveu fazer um trabalho de amarração amorosa para ele. Ela procurou uma dessas mulheres que promete trazer seu amor em 7 dias e começou a fazer trabalhos. O trabalho em questão consistia em ela engolir uma amêndoa inteira e, quando saísse nas fezes, ela tinha que triturar, fazer orações, acender velas e depois dar para ele comer misturado a alguma coisa doce. Assim ela fez. Ela serviu a amêndoa triturada em uma sobremesa de maracujá que ele amava. Ela fez o trabalho e continuou vivendo a vida dela, confiante no resultado. Passou algum tempo, bem mais de 7 dias, e Cláudio ficou louco atrás dela. Ele disse que largaria a esposa para que os dois ficassem juntos. Jéssica amou e comemorou o resultado do trabalho espiritual. Porém, Cláudio ficou muito possessivo, a perseguia em todos os lugares, esperava Jéssica na porta do seu trabalho, fiscalizava o celular dela para ver se ela estava conversando com algum outro homem. Enfim, a vida dela virou um caos. Ele não a deixava em paz em nenhum momento do dia. Ela não poderia dar um passo sem que ele estivesse junto. Não poderia conversar com ninguém, sair com ninguém. Tudo tinha que ser feito com ele. Até que ela descobriu que ele não tinha largado a esposa e os dois brigaram feio. Diante disso, ela disse que não queria mais ser sua amante. Ele não aceitou o término e começou a ameaçá-la, dizendo que se ela não ficasse com ele, ela não ficaria com mais ninguém. Jéssica ficou apavorada, não podia contar isso para ninguém da família, pois o cara era casado e ela também não podia contar o que fez para ficar com ele, a tal amarração.
Quando ela se viu sem saída, ela foi embora para o interior e mudou o número de telefone na tentativa de fugir de toda aquela situação. Conforme ela ia me contando, eu ficava mais chocada com cada revelação. Aquela menina cresceu comigo. Eu jamais imaginaria que ela seria capaz de fazer isso. Primeiro, em ser amante, coisa que eu acho inadmissível. E segundo, em utilizar esse tipo de meio para ficar com alguém. Mexer com bruxaria, evocar coisas do obscuro só para ter uma pessoa do lado. Quando ela terminou de me contar, estava em lágrimas. Disse que tinha ido passar o Natal com a família, pois ninguém podia desconfiar. E se ela não fosse, poderiam levantar suspeitas. Eu falei um monte para Jéssica. Disse que ela jamais deveria ter se metido com um homem casado e piorou com magia negra para fazer ele se separar da esposa e ficar com ela. Eu disse que não compactuo com esse tipo de coisa e que ela não contasse comigo para nada relacionado a esse assunto, mas garanti que eu não contaria para ninguém, até porque seria uma decepção para toda a nossa família. Jéssica chorou e disse que não sabia o que fazer para sair dessa situação. Eu simplesmente disse: toda ação gera uma consequência. Agora você tem que ser mulher para assumir e aguentar as consequências das suas escolhas. Ela me pediu conselhos sobre o que fazer e eu não soube o que aconselhar. E ainda disse: se você tivesse me pedido conselho antes de fazer essa merda toda, certamente você não estaria nessa situação, pois eu não deixaria você fazer isso. Mas agora que a merda está feita, você quer meu conselho? Eu sinto muito, mas não tenho nada para te aconselhar. O máximo que posso fazer é pedir a Deus que Ele proteja a sua vida. Isso abalou muito aquela proximidade que tínhamos. Jéssica voltou para o interior e nunca mais nos falamos. Sei que ela ficou chateada, mas o que ela queria que eu fizesse? Ela procurou, ela achou. Ela que tem que se virar para sair disso. Não sei se fiz certo, sei que todo mundo erra e ela sempre foi uma grande amiga, além de sobrinha. Mas eu entendo que ela tem que se conscientizar dos erros dela. Não é porque é amiga, é parente, que tenho que passar a mão na cabeça. Ela destruiu um casamento, mexeu com o livre-arbítrio de uma pessoa através de magia e, infelizmente, ela vai ter que arcar com as consequências. Esse é o meu segredo. Olá, meus amores, boa noite, como vocês estão? Espero que bem, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo canal, o canal Seus Segredos aqui. Amiga, muito obrigada pela confiança. Querida, que situação complicada, viu? Infelizmente, a sua sobrinha entrou numa barca furada. Eu entendo a sua revolta, o seu chateamento. É muito ruim quando alguém que a gente gosta, que a gente ama, alguém tão próximo, faz uma escolha tão péssima como essa que a sua sobrinha e amiga fez. Diante do cenário, eu, no seu lugar, teria dito para ela orar bastante. Claro, né? Primeiro ela tem que se arrepender verdadeiramente. Se ela se arrependeu, conversar com Deus, pedir para que tudo isso fique no passado, que ela se liberte desse caos, que esse homem fique bem, fique em paz e que ela realmente nunca mais volte a cometer esse tipo de escolha. Lembrando que ele, como homem casado, também escolheu. Não foi ela que destruiu o casamento. Ele escolheu trair a esposa. Não sei se ele realmente terminou, se continuou ou não, enfim. Mas eu sei que foi uma ação em conjunto. A sua sobrinha errou muito quando ela partiu para essa questão de magia. É um mundo que a gente não sabe quais serão as consequências futuras, sabe? E hoje ela está colhendo. Eu espero muito, amiga, que ela supere essa fase, que ela fique bem, que ela possa recomeçar e que ela tenha aprendido a lição e nunca mais cometa esse tipo de escolha, pelo amor de Deus. Enfim, obrigada pela confiança, obrigada por você compartilhar esse segredo, né? Esse segredo de vocês aqui com a gente. Tudo de melhor para a sua vida.
E vocês, amigos e amigas do canal, o que vocês acharam desse segredo? O que vocês fariam no lugar dessa amiga? Deixe aqui nos comentários que vamos amar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem, tenham uma boa noite e até o próximo segredo, se Deus quiser.